que a grande dúvida que surge aí às vezes é o seguinte, poxa, se já são pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, por que eu vou ficar pedindo score de cálcio, Doppler de carótidas, né? O risco já é alto, mas o que a gente sabe é que dentro desse espectro da hipercolesterolemia familiar, a gente tem uma heterogeneidade, né? Pacientes com risco muito alto, outros com risco um pouco mais baixo. Perfeito. E aí esses exames podem acrescentar uma informação útil na decisão terapêutica, né? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Perfeitamente. Que é o que a gente vai entrar aqui nesse próximo ponto. Como é que eu vou fazer para estratificar o risco cardiovascular desse paciente com HF? Isso é interessante. E tem uma analogia aí que a gente pode fazer com diabetes. Diabetes, na minha época de faculdade, o pessoal falava, paciente diabético é alto risco, ponto final, trate como alto risco, acabou, né? Hoje em dia, o que as diretrizes dizem? Não, paciente diabético é no mínimo risco moderado, intermediário. A maior parte vai ser alto, de fato, e aqueles pacientes que já têm evento cardiovascular e tal, vai ser muito alto risco. É parecido com HF, por quê? Uma coisa é lógico, né? Você dá um diagnóstico do HF com LDL de 300 num cara de 50 anos, provavelmente ele já deve ter coisa ali por trás. Outra coisa é você ter dado no filho desse cara que tem 10 anos, né? Óbvio que o risco não é o mesmo, né? Então, assim, o que a diretriz diz? Resumindo, né? Porque tem vários critériozinhos, assim, mas resumindo bem. Se o paciente tem doença cardiovascular manifesta, já infartou, já teve AVC e tal, ou ele tem doença subclínica, tipo score cálcio alto, placa em carótida e tal, ele ficaria com muito alto risco. Isso vai impactar na meta de LDL que a gente vai almejar depois. A maioria dos pacientes vai entrar como alto risco, porque ele vai ter algum outro fatorzinho de risco ali envolvido, vai ter um LDL mais alto e tal. Mas tem aqueles pacientes raros ali que vão ser risco intermediário, que é o cara que tipo, tem um LDL alto, fecha critério, mas não tem mais nada. Não tem nada, não tem hipertensão, não tem obesidade, não tem sedentarismo, não tem tabagismo, não tem nada, né? E aí ficaria ali raramente como risco intermediário. Então, não, pela diretriz da SBC, não é tudo colocar no mesmo balaio de gato e acabou, não é. Tem essas 3 estratificações de risco intermediário, alto e muito alto. E essa parte da aterosclerose subclínica pode ajudar nisso. Porque você pediu um Doppler de carótida, vê uma placa ali com 17 milímetros de espessura. Agora sim ele migra para muito alto risco, porque você sabe que essa placa vai tender a aumentar mais rápido do que na população normal. Então seria basicamente esse caminho aqui para você saber qual o risco cardiovascular do seu paciente com hipercolesterolemia familiar. Há um pouco de dúvida sobre a estratificação de risco quando a gente vai partir para os scores de avaliação de risco, né? Então, vou utilizar Framingham, há uma crítica, por exemplo, ao uso do Framingham, porque o paciente com hipercolesterolemia familiar poderia ser classificado como sendo de baixo risco, e é um paciente que, pelo tempo de exposição que ele tem à hipercolesterolemia, ele nunca vai ser de baixo risco, né? Então a gente não usa o Framingham. Qual seria a melhor forma, o melhor score, se houver, para a gente avaliar o risco cardiovascular desses pacientes? A diretriz da SBC, ela cita mais de um score, mas o que ela coloca como grau de recomendação maior é esse Safe Heart. Mas assim, sinceramente, eu até prefiro esse esquema que a SBC mesmo coloca, para simplificar, sabe? Quanto mais score, mais complicado vai ficando, né? Então, assim, é basicamente isso que a gente falou, né? O paciente já tem doença cardiovascular, muito alto risco, a maioria vai ficar como alto risco, aí tem subcritérios lá, e uma pequena ali minoria que não tem mais nada, é só o LDL aumentado, ficaria como risco intermediário. Mas, teoricamente, pergunta de prova, Safe Heart seria o que você indicaria pela SBC. Guardar aí a dica, né? Isso. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.